Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho, é isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade à intervenção federal. Então, intervenção federal parte 2, né? Na primeira parte nós vimos o que é intervenção e quais são os casos previstos de intervenção que estão lá presentes lá no artigo 34. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o procedimento da intervenção, que está previsto lá no artigo 36, e depois os casos de intervenção estadual que estão previstos lá no artigo 35. Beleza? Então, esse é o nosso esquema da nossa aula. Beleza? Então, ó, suave danado, vamos trabalhar, vamos produzir. E logo dizendo que você tem dois tipos de intervenção. A intervenção ela pode ser espontânea ou ela pode ser provocada. A intervenção ela pode ser espontânea ou ela pode ser provocada. Bora lá? Quais são os casos que ela será espontânea, ou seja, quando eu digo que a intervenção vai ser espontânea, eu estou dizendo que vai ser decretada pelo presidente da República de ofício, não é? Vai ser decretada pelo presidente da República de ofício. Ou seja, não é espontâneo, não é? Não houve provocação nenhuma. Ele diz, observou os casos do artigo 34 e diz, pronto, cabe intervenção. Então, bora lá? Quais são os casos que cabe intervenção, não é? Espontânea, os incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34. Emanuel, não lembro mais. Bora lá? Para manter a integridade nacional, vamos lá. Para manter a integridade nacional, né? Repelir invasão estrangeira. 3. Por termo grave comprometimento de ordem pública. 3. E 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Então, são esses casos aqui, não é? Presentes aqui no artigo 34, 1, 2, 3 e 5. Então, nesses casos, a intervenção vai ser o quê? Emanuel, vai ser espontânea. A intervenção vai ser espontânea. Vale dizer, decretada pelo presidente da República de ofício, independente de qualquer provocação. Essa conclusão é extraída da leitura combinada dos artigos 34A e 36, não é? Que vai dizer lá, tá? E qual é a outra? A outra, ela é por provocação, ou seja, o presidente tem que ser provocado. E quando será esses casos? Artigo 34, incisos 4, qual é? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Inciso 6º, olha aqui, o inciso 6º, ele fala sobre o quê? Não, peraí, desculpem. Inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da federação, não é? E, inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E 7º, aqueles princípios constitucionais sensíveis. Tá?
Então, a decretação dependerá do respeito às regras procedimentais escritas nos 3 incisos, não é? Que a gente vai ver no artigo 36. Da leitura deste dispositivo, a doutrina fracciona a provocação em 2 modalidades. A provocação por solicitação, quando o pedido que pode não ser acatado é feito, e a provocação por requisição, uma ordem que torna a decretação de intervenção obrigatória. Então, vamos revisar? A decretação pode ser de forma espontânea, incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34, e de forma provocada nos incisos 4, 6 e 7 do artigo 34. Essa provocada pode ser por solicitação, quando o pedido não pode ser acatado, que não pode ser acatado, tá? É feito, e a provocação por requisição, uma ordem que torna a decretação de intervenção obrigatória. Então, uma pode ocorrer e não, e essa daqui ela é obrigatória, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá, não é? Ao procedimento, não é? Vamos lá, não é? Ao procedimento, beleza? Então, que é a parte que vocês têm que ter um maior cuidado, um maior cuidado. Então, vamos lá. Então, esses são os casos, ó. Ele diz: a decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4. Qual é esse inciso 4? É garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Então, vamos ver onde se encontra aqui. Aqui, ó. Então, essa intervenção vai ser por provocação. Então, bora lá. De solicitação do poder legislativo ao poder executivo. Por isso que se chama, ó, provocação por solicitação. Ou de solicitação do poder legislativo ou do poder executivo, coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o poder judiciário. Contra o poder judiciário. Tá? Então, bora lá. Então, o que vai acontecer aqui? Veja. Provocada por solicitação. Então, o que vai acontecer? Quando a coação ou impedimento recair entre o poder legislativo ou executivo, impedindo o livre exercício dos poderes da República. Então, é ato discricionário, ou seja, o presidente decreta se ele quiser. O presidente decreta se ele quiser. Por isso que é chamada provocada por solicitação, porque a análise ela é discricionária. A análise é discricionária, ou seja, não é? Aqui temos o quê? Uma coação, não é? Então, o chefe do poder executivo, o chefe do poder local, na verdade, né, fará uma solicitação ao presidente da República para que ele avalie a necessidade da medida. Como a provocação se deu por um pedido, a análise presidencial ela é discricionária, ou seja, a decretação, sendo a decretação da intervenção, facultativa. Então, nesse caso, então bora lá, ó, nesse caso aqui, do inciso 4, mais uma vez, o que é o 34, inciso 4, é garantir
o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, ou seja, poder legislativo, poder executivo, não é? Então, aqui temos, mais uma vez, a hipótese de que o poder executivo, governador do estado, ou o poder legislativo, Assembleia Legislativa ou Câmara, sofrer coação e impedimento ao livre exercício de suas atribuições. Então, o que é que ela faz? Ela vai fazer uma solicitação ao presidente da República para que ele intervenha naquele estado, só que esse ato é o quê? Discricionário. Tá certo? Então vamos ver outro caso agora. Inciso segundo. No caso de desobediência, né? No caso de desobediência, sim, deixa eu só dizer para vocês o seguinte, não é? Que aqui você tem a primeira parte, que é no caso, só voltando aqui antes de ver a segunda aqui, importante que eu não falei. No caso do inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder, coato é impedido. E aqui eu tenho que, e aqui eu tenho que dividir esse dispositivo. Primeira parte, segunda parte. Ou de requisição do Supremo Tribunal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, aqui é a segunda parte do dispositivo. Então, na segunda parte, o que acontece? Nesse caso, temos a coação ou impedimento atingindo o livre exercício das atribuições do Poder Judiciário. Hipótese em que o chefe do poder local não irá, ou seja, não cabe ao governador ir diretamente ao presidente da República. Não cabe aqui o governador ir diretamente ao presidente da República, mas sim quem? O STF. Então, nesse caso aqui, não é o governador que vai diretamente ao presidente da República, mas sim o STF, para que a corte avalie se a medida é extraordinária, é ou não adequada à situação. Então, entendendo que sim, irá o STF requisitar. Então, como assim, Manuel? Não entendi. Bora lá de novo para a gente. Vamos analisar os dois casos para vocês não terem problema. Então, no primeiro caso, vamos lá. No primeiro caso, o que acontece? Houve aqui, lembrando sempre, você tem que combinar o 34 com o 36, tá? Então, bora lá. No primeiro caso, artigo 34, inciso 4. Qual é? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Quais são eles? Legislativo, executivo e judiciário. Só que na primeira parte, ele só vai falar em qual? Deixa eu apagar aqui. Na primeira parte, ele só vai falar do poder legislativo e do poder executivo, que foi coagido ou foi impedido. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar agora. Então, nesses dois casos aqui, o que acontece? Nesses dois casos aqui, o que acontece é aqui temos a hipótese do Poder Executivo, governador do Estado, que é Poder Executivo, ou Poder Legislativo, exercido pela Assembleia Legislativa. Então, ou Poder Executivo ou Poder Legislativo sofre coação e impedimento ao livre exercício de suas atribuições. Então, o que vai fazer? Neste caso, o chefe do poder local, fará uma solicitação ao presidente da República para que ele avalie a necessidade da medida, que é justamente o que chamamos de
provocada por solicitação. Beleza? Então, o chefe do executivo decreta intervenção se ele quiser. Que chefe é esse? O presidente da República. Então, o chefe do Poder Executivo local, não é? Ou o chefe do Poder Executivo local, porque o Poder Executivo sofreu coação, ou o Poder Legislativo sofreu coação, ele faz o quê? Solicita ao presidente da República a decretação. Então, aqui é ato discricionário. O presidente da República vai aceitar ou não. Foi o que aconteceu quando o ex-presidente decretou a intervenção federal no estado de Roraima, agindo a pedido da então governadora. Na prática, antecipou-se a posse do candidato eleito nas eleições de 2018, em vez de aguardar janeiro de 2019, ele assumiu o governo ainda em 2018. Beleza? Vamos lá. Então, essa é a primeira parte. Qual é a segunda parte, meus amigos? Essa daqui. Ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, o que vai acontecer? Então, o Poder Judiciário, ele sofreu uma coação. Então, o chefe do Poder Executivo não irá diretamente ao presidente da República, ou seja, o governador, não é o caso do governador aqui agora. Aqui é o STF. Então, o STF vai avaliar se a medida extraordinária, ou seja, a intervenção, é ou não é adequada à situação. Se for, o STF irá requisitar. E aqui, ó, temos aqui requisição. Uma requisição. Se é requisição, ela é o quê? Provocada por requisição. Ela é ato vinculado. Ou seja, o presidente, se o STF entender que cabe intervenção, o presidente tem que intervir. O presidente, porque vai ser ato vinculado. E se o presidente não quiser intervir, ele vai praticar crime de responsabilidade. Então, bora lá. Se a coação e impedimento recair sobre o Poder Judiciário, a requisição pode ser do STF, do STJ e do TSE. TSE. É ato vinculado e o chefe do Executivo é obrigado a decretar a intervenção. Beleza? Então, a requisição pode ser do STF, do STJ e do TSE. Mas quem faz a análise? O STF. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do STF, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente acabou de ver aqui, a requisição por provocação, não é? Aqui, ó, a requisição por provocação, artigo 34, inciso 4. Então, essa pode ser provocada tanto pelo STF como pelo STJ, não é? E tanto pelo TSE. TSE. Beleza? Então, vamos lá. Então, 36, inciso 2º. Isso aqui deve ser combinado com o artigo 34, inciso 6º, parte 2ª, ou seja, contra decisão judicial. Então, nesse caso, a intervenção é decretada para efetivar uma ordem ou decisão judicial que estejam sendo descumpridas. A requisição da intervenção partirá do STF, do STJ e do TSE. Beleza? Tranquilo? Então, 2º caso. Então, temos 3º caso agora, de provimento pelo STF,
de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, bora lá. 36, não é? Inciso 3º, e vamos dividir ele em, não é? Duas partes. Esse artigo aqui, 36, inciso 3º, não é? Vamos dividi-lo em duas partes. Primeira parte, qual é? A intervenção nessa hipótese depende de quê? De declaração de procedência, o que chamamos de ação direta de inconstitucionalidade interventiva pelo STF. Então, vamos lá. A competência para o julgamento é do STF. Então, o que vai acontecer? Então, o procurador da República é que vai solicitar o pedido. Então, vamos lá. Provocada dependendo de provimento e representação. Então, vamos lá. No caso de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, a intervenção depende de provimento pelo STF. Então, o que vai acontecer? O Procurador-Geral da República vai solicitar a chamada ADI interventiva, então, ao STF. Para prover a execução de lei federal, a intervenção dependerá de provimento pelo STF de representação feita pelo Procurador-Geral da República, para prover a execução de lei ou ordem de decisão judicial ou para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal, quando o TJ der provimento à representação feita pelo Procurador da Justiça. Então, pessoal, é o seguinte. Nesse terceiro caso aqui, né, do inciso 37, o que vai haver? O que vai acontecer? Que é isso aqui, ó. Dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou o decreto limitar-se a suspender a execução de ato pugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, no terceiro caso, vai depender de quem? Do Procurador-Geral da República. Ele vai solicitar, não é? Solicitar o pedido e o STF, não é? Vai aceitar ou não. Tranquilo? Então, vamos ver de novo aqui no quadrinho que eu fiz aqui. Ó, aqui. Espontânea. A decretação pode ser espontânea ou pode ser provocada. Tá? Provocada por solicitação, provocada por requisição. Quando ela vai ser espontânea? Vai ser decretada pelo presidente da República de ofício, independente de qualquer provocação. Quais são os casos? Artigo 34, 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5. Que é justamente isso aqui. O presidente age de ofício. Beleza? Então, ela é espontânea. Quando ela vai ser provocada? Ela vai ser provocada por solicitação ou por requisição? Por solicitação, quando um pedido que pode não ser acatado é feito. 36, inciso 1º, primeira parte. Quando é, nesse caso, quando o chefe do Poder Executivo local, no caso, o governador, ele solicita a intervenção porque houve, não é? Houve para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Mas lembrando, esses poderes aqui na primeira parte é só
Poder Legislativo e Poder Executivo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aqui o presidente é ato discricionário. Presidente aqui é ato discricionário. Discricionário. O presidente decreta se ele quiser. Agora, você vai ter a provocação por requisição. Nessa decretação, ela é obrigatória. O presidente vai ter que aceitar. Quais são os casos? Artigo 36, primeira parte, artigo 36, inciso 1º, não é? Segunda parte, combinado com o artigo 34, inciso 4. Qual é o inciso 4? Também garantir o exercício de qualquer dos poderes na data federativa, só que agora aqui, ó, no poder judiciário. Aqui é no poder judiciário. Então aqui vai ser feito com quem? Essa hipótese, ó, a requisição vai ser feita por quem? Pelo STF, é o presidente da República, para que ele faça o decreto interventivo. Ato que? Vinculado. Aqui, ó, ato vinculado por requisição, tá vendo? Provocada por requisição, não é? Ato vinculado, o ato vai ser vinculado, beleza? Tranquilo? Qual é a segunda hipótese? Artigo 36, inciso 2º, combinado com o artigo 34, inciso 6º. Qual é o inciso 6º? Ele diz prover a execução da lei federal, mas no caso aqui é a segunda parte. Qual é o quê? A questão aqui de efetivar as ordens judiciais que estão sendo descumpridas. Então, nesse caso, a requisição pode ser feita tanto pelo STF, como pelo STJ, como pelo TSE. Tranquilo? Então, vamos lá. Qual é o outro caso? 36, inciso 3º, primeira parte. 36, inciso 3º, primeira parte. Qual é o inciso? O que o inciso 36, o que o artigo 36, inciso 3º diz? Ele diz o seguinte: de provimento do Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, que é o quê? Princípios gerais, e no caso de recusa à lei federal. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, o que vai acontecer? Não é? A intervenção depende da declaração de procedência de uma ação direta de constitucionalidade. Quem é que vai fazer isso? O Procurador-Geral da República. Então, está aqui. Não é? No caso de ofensa aos princípios constitucionais, a intervenção dependerá do provimento pelo STF de representação feita pelo Procurador-Geral da República. Para prover a execução da lei federal, a intervenção dependerá também de provimento de representação feita pelo Procurador-Geral da República. Então, nesses dois casos aqui, não é? Quando fere a ofensa aos princípios constitucionais e para prover a execução da lei federal, quem vai fazer é o Procurador-Geral da República. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos aí intervenção federal. Então, dei uma geral aí para vocês, não é? Dei uma geral aí para vocês aqui, para vocês não... Faz o seguinte, se não entendeu, tem que fazer a leitura dos dois dispositivos, 34 e 36. Senão, realmente, você não vai entender. Intervenção estadual para a gente encerrar. Nos municípios localizados em Estados-membros, a União não pode intervir, não é isso? Só quem pode intervir é o Estado no município. Por isso que não existe intervenção per salto, ou seja, da União em relação aos municípios. Vamos lá. A intervenção, neste caso, ficará a critério do Estado-membro,
quem deverá observar estritamente o regramento constitucional, assim detalhado. Inicialmente, tem 6 hipóteses que autorizam a decretação da intervenção estadual, são aquelas apresentadas no artigo 35, de modo taxativo a saber. Então, quais são eles? Quais são eles? Então, quais são eles? Vamos lá. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios. Regra. Nem a União nos municípios localizados. Quando? Então, quais vão ser os casos que o Estado, não é, vai intervir nos municípios? Quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Não forem prestadas contas devidas da forma da lei. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. E quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou ordem de decisão judicial. Então vamos lá. Assim como em âmbito federal, também intervenção estadual é medida excepcional e temporária. Tá? E a formulação vai ser por quem? Ou seja, quem vai decretar? Governador. Princípio da simetria. Quem decreta lá é o presidente, quem decreta aqui é o governador. O decreto do governador deverá explicitar a amplitude, o prazo e as condições de execução se couber e deverá nomear um interventor. No mais, o decreto será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Então, o presidente, o governador decreta e a Assembleia Legislativa tem 24 horas, não é, para apreciar o caso. Se ela estiver funcionando, se ela não estiver funcionando, haverá convocação extraordinária também no prazo de 24 horas. Então, é o que chamamos de controle político, não é? Quando a decretação da intervenção, cuidado aqui, tiver por causa a situação descrita no artigo 35, inciso 4º, qual é? Ó, o Tribunal de Justiça der provimento à representação. Não haverá controle político. Por quê? Porque não vai passar pela Assembleia Legislativa. Quando for o caso de que o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância aos princípios indicados na Constituição Estadual, quer dizer isso, Emanuel? Poder Executivo descumpriu uma norma na Constituição Estadual. Aí o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, vai solicitar o quê? A intervenção. Mas lembre-se, não vai passar e sair pelo Poder Legislativo. Não vai passar. Não vai passar. Quer dizer, o governador não. O prefeito descumpriu uma decisão judicial. O prefeito de Paulista, por exemplo, deveria sair do cargo. O Tribunal de Justiça deve ter dó. Você tem que deixar o cargo. Ele não deixou. Ele está descumprindo uma ordem judicial. Beleza? Então, o Tribunal de Justiça vai requerer ao governador o quê? A intervenção, não é? Naquele município. Não vai passar pelo poder, pela Assembleia Legislativa, nesse caso. Tranquilo? Então, vamos lá. O parte da Assembleia Legislativa, isso porque, se a intervenção se basear no provimento do Tribunal de Justiça, a representação para assegurar a observância da Constituição Estadual para prover a execução de lei e ordem, o decreto vai se limitar a suspender a execução do ato a ser caso essa medida seja suficiente ao restabelecimento da normalidade. Ainda sobre a ação direta interventiva estadual, vale ressaltar que ela será estar regulada pela lei, sendo sua propositura de legitimidade do Procurador-Geral da República, ademais, em razão da decisão que determina a intervenção estadual no município, tiver natureza política administrativa. Beleza? Por último, vale informar que na decretação de intervenção no município não é obstáculo impeditivo o fato de já ter sido decretada outra intervenção no município. Então, vamos lá fazer a formulação geral aqui. Intervenção no município.
deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos. Então, nesse caso aqui, ó, e não forem prestadas contas, haverá controle político realizado pela Assembleia Legislativa em 24 horas. Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e das serviços públicos, a mesma coisa. Vai ser feito controle político pela Assembleia Legislativa e aí, feito controle político, a Assembleia Legislativa autorizar, o governador vai lá e mete bronca e decreta a intervenção. Quando, no caso, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição, não haverá controle político realizado pela Assembleia Legislativa. E quem vai solicitar isso? O Procurador-Geral de Justiça do Estado. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, tá? Mais uma vez, para você conseguir entender isso tudo, tem que fazer a leitura da Constituição Federal. Beleza? Suave danado, fé, força e foco. Valeu.